que Deus preparou para cada um de nós. O tema do nosso sermão hoje é o que acontece quando nos afastamos de Deus. Eu escolhi essa mensagem porque eu também preciso dela. Porque, primeiramente, ela é para mim. Aí sim, que eu posso pregar para todos vocês. E que bom, que estamos aqui reunidos entre irmãos, porque essa mensagem é para a igreja, é para nós que fazemos parte da igreja. E eu já começo pedindo para vocês abrirem a Bíblia em 2 Coríntios 5:15. Segundo. Amém? Isso aí. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Em seguida eu vou citar aqui uma frase do livro Desejando Todas as Nações, que está na página 13. Lá diz que o objetivo de Satanás era fazer uma separação eterna entre a humanidade e Deus. Porém, a morte de Jesus na cruz fez a ligação como se nunca tivesse pecado. No verso que a gente leu, diz que Jesus ele morreu por todos, E aqui no início da frase diz que o objetivo de Satanás era fazer a separação eterna. Então aqui nós temos o objetivo de Jesus, que era salvar a todos, morrer por todos. Ele não morreu só para aqueles que creem nele, ele morreu por todos. E o objetivo de Satanás é fazer a separação eterna da humanidade e de Deus. E por que é importante a gente entender isso? Porque o propósito de Satanás, ele continua o mesmo. Quando no céu houve aquela peleja no céu, onde Satanás, onde Lúcifer na época, ele se rebelou contra Deus, ali foi muito intenso. Foi uma separação de Deus muito forte. E o desejo dele é permanecer assim. No Éden foi muito intenso. E vocês acham que hoje é mais intenso ou é menos intenso do que foi no céu, que foi no Éden? Continua do mesmo jeito, Não há distinção. A gente pode até não perceber, porque Satanás, ele nos engana, às vezes, de forma bem sutil, que a gente nem percebe. E às vezes ele nos engana de forma escancarada, que a gente vê ali que é errado, a gente vê ali que é uma armadilha de Satanás. E mesmo assim, muitos de nós, todos caímos. E essa é a forma mais perigosa, porque a gente está vendo que ali não é de Deus, que é claramente algo que Satanás está fazendo, e a gente cai. E a gente tem que também pedir discernimento a Deus. Porque quando é de uma maneira que a gente nem percebe, de uma maneira sutil, que a gente diz assim, depois de perceber, a gente tem que pedir discernimento, orar por discernimento espiritual, para que a gente possa abrir os nossos olhos e entender que ali não vem de Deus, que ali, por mais que seja algo pequeno, algo pouco para os nossos olhos, mas para Deus e para Satanás não é. Então vamos fazer todos os dias essa oração por discernimento. Aqui
conta a história de Genebra. Genebra é uma cidade na Suíça, e é uma cidade que eu tenho certeza que todos nós iam querer morar lá. Porque é uma cidade próspera, limpa, organizada. O salário mínimo de Genebra é bem elevado, é muito elevado. Ninguém lá é pobre. Lá todos vivem uma igualdade salarial, um salário bom. E quem não gostaria de viver assim, né? Ter segurança financeira. O governo, ele coloca projetos que dá segurança, que dá amparo, né, para todas as pessoas em Genebra. Porém, tem que existir um porém. Lá é o segundo lugar onde há maior índice de suicídio. Lá tem muita segurança. Lá não se vê assalto e nem se vê mortos, um matando o outro. Mas se via muito suicídio. Pessoas que se jogavam de frente do trem, pessoas que eram convocadas para ir para a guerra, quando recebiam suas armas, tiraram a própria vida, a guerra em outros lugares. Então, alguém que vive em uma cidade próspera, com todos os recursos e possibilidades possíveis, tirava a própria vida. Muitos dizem assim: se eu tivesse uma vida melhor, eu não tiraria minha vida, eu não faria isso. Só que aqui em Genebra mostra que não é isso. Lá todos tinham tudo para ter uma vida confortável. Aí agora eu pergunto aqui: o que nos falta? A gente não vive em Genebra, falta muita coisa, né? Mas nós temos algo que o pessoal de Genebra não tinha. Porque nós caminhamos por esses lugares, para essas doações? Porque caímos nas armadilhas de Satanás, mesmo estando escancarados? É porque a gente cai nessas armadilhas. Em nossa liberdade de escolha, nós escolhemos caminhos e atitudes que não vêm de Deus. Deus nos respeita em relação a isso. Ele não nos força a segui-lo, ele respeita quando a gente escolhe os caminhos errados. Só que junto com essas escolhas vem as consequências. O ser humano, quando começa a se distanciar de Deus, vem junto o vazio, a tristeza, a depressão. O povo da cidade de Genebra tinha tudo para ter uma vida confortável, mas por causa desse vazio, tiraram a própria vida. Lá na época em que o pastor Marco, lembra que o nome dele, foi quem escreveu essa mensagem. Marco Marques, foi para lá, ele não era pastor ainda. Lá não existia ninguém falando da mensagem, ninguém falando do evangelho. Por isso que existia tantos índices de suicídio. Vamos ler novamente o verso que a gente leu, vamos se aprofundar um pouco mais nele, que é 2 Coríntios. Só para a gente relembrar aqui. 5:15. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles porque ele morreu e ressuscitou. No verso diz que Jesus ele morreu por quem? Por todos, Não foi só para os que creem, eu falei, e não foi para aqueles só que não creem. Ele morreu por todos. Mas qual era o objetivo da sua morte? Paulo diz que para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo.
essa é a frase principal de Paulo. Não vivam mais para si mesmo. Então, isso é o que nós devemos fazer. A gente não deve viver mais para... Eu não devo viver mais para mim mesma. Nem cada um tem que falar isso. A minha vida não me pertence, né? Eu não vivo para mim. Agora, o que significa viver para si mesmo? Lembrando que essa mensagem é para os que estão aqui, na igreja, os que estão cristãos, os que são adventistas. O que significa viver para si mesmo? Eu estou aqui na igreja. Só que eu estou vivendo para mim mesmo? Será que eu estou vivendo para mim mesmo? O pastor ele fala assim: quando começamos a questionar e a interpretar a palavra de Deus de forma errada, é quando nós começamos a viver para nós mesmos. Ou seja, nós pegamos um verso da Bíblia para justificar o que eu fiz de errado. Então, a gente abre a Bíblia e fala: aqui está dizendo, está vendo? Aqui está dizendo assim, 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 então eu não posso viver assim. Isso é viver para mim mesmo. O verso não está dizendo nada daquilo, mas para justificar o meu erro, eu faço. Para justificar o meu erro, eu abro a Bíblia. Isso é quando um cristão procura viver para si mesmo. E também é quando observamos quem está correto e criticamos porque nossa vida está errada. A gente está na igreja, mas começamos a observar: aquela pessoa só quer ser santa, leva a Bíblia para todo canto, isso não já é radical demais, já está vivendo uma santidade demais, né? Começa a criticar quem está fazendo o correto. Então, de que lado será que nós estamos? Devemos pensar. Será que a gente está do lado de quem está vivendo de maneira errada e criticando quem está vivendo certo? Vivemos em um mundo hoje, né? Um mundo onde questionam a existência de Deus. E quando aceita Deus, tentam argumentar e refazer os ensinos de Jesus. Começam a dizer o que não é, o que Jesus não disse. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Mateus 26, 58. Vamos ver alguém que seguia Jesus nesse momento aqui. Vamos ver o que ele fez. Mateus 26, 58. Amém? E o seguinte: mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Aqui tem dizendo que Pedro o seguia de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Agora eu quero fazer uma pergunta e quero ver se alguém vai responder. O que é seguir Jesus de longe? Alguém consegue dizer o que é seguir Jesus de longe? Diga, Davi. Também. Só da boca para fora, né? É você ver Jesus, mas não poder se aproximar dele. Não poder se aproximar dele? Você vê ele, está vendo ele, mas você não consegue se aproximar dele. Não reconhece, né? Oi? Pregar e não viver. Muito bem. E essa é uma estratégia de Satanás. Satanás quer nos distanciar de Deus para sempre. E quando a gente está seguindo Jesus de longe, Satanás não se preocupa. A gente está apenas longe. Está vindo para a igreja, mas não está seguindo Jesus. Nem incomoda, exatamente. E quem segue Jesus de longe também alimenta o orgulho.
Quanto mais nos distanciamos de Jesus, mais orgulhosos ficamos. Vamos ver em Marcos agora. Vamos ver esse orgulho. Marcos 33. Não, Marcos 9, 33. 33 e 34. Diz o seguinte: tendo eles partido para Cafarnaum, entrando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior dos discípulos, né? Jesus estava no caminho com eles. Sabe aquela situação que você está falando de alguém e aquela pessoa se aproxima e vocês param de falar? Aí quando a pessoa sai, aí vocês voltam a falar sobre ela. Aqui estava acontecendo do mesmo jeito, né? Com Jesus. Jesus estava um pouco mais à frente, os discípulos um pouco mais para trás, né? Segundo o pastor estava dizendo que ele imaginava sendo assim: Jesus andando, olhava para trás e os discípulos paravam para esperar, só que eles também paravam. Não queriam chegar perto de Jesus porque estavam fazendo algo que eles sabiam que era errado. Que Jesus não se preocupava em quem era o maior. E eles não queriam falar isso perto de Jesus. E quando Jesus perguntou: vocês estavam conversando sobre o quê? E eles ficaram em silêncio, não disseram nada. Eles não queriam Jesus por perto, porque queria alimentar o ego deles de quem era o maior, de quem era o melhor. Eles não queriam Jesus por perto, porque na presença de Jesus ninguém consegue viver pecando. Então eles se afastaram, né? Seguiam Jesus de longe. E quando nós juntamos os dois, seguir Jesus de longe e o orgulho, é quando as coisas começam a incomodar dentro da igreja. O sistema incomoda, tudo incomoda. Se eu estou fazendo algo e o outro não, incomoda, né? Tudo incomoda. E isso é um passo para nos afastarmos. É um passo para a apostasia. E ficamos afastados, né? Apostatados dentro da igreja. E esse é o pior perigo. E nós, quando estamos vivendo assim, nós não queremos a companhia de quem está espiritual. Nós só queremos a companhia de quem está igual. Quando a gente está em pecado, quando a gente está longe de Deus, a gente não quer aquela pessoa que vai nos aconselhar, que vai dizer o que é certo. Se eu estou aqui falando mal dos irmãos, tudo na igreja, eu não vou querer estar perto de alguém que vai dizer: olha, eu não quero ouvir. Isso não é correto. Eu quero estar perto de alguém que vai dizer o que eu quero escutar. E isso é um passo para a apostasia. Temos que ter muito cuidado. Quando seguimos Jesus de longe, buscamos outras companhias. Vamos ver isso na Bíblia, né? Lucas 22, 54. Até o 57. Amém? Diz assim: então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. É mais um verso que fala que Pedro seguia de longe.
E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-a assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Então, quando seguimos Jesus de longe, buscamos outras companhias, né? Pedro, ele se juntou perto daquelas pessoas que duvidaram de Jesus. Sentou perto das pessoas que gritaram para crucificar Jesus. Sentou perto de pessoas que debochavam de Jesus. E os versos dizem que Pedro seguia, mas nós também seguimos. Pedro seguia Jesus, né? Nós também estamos seguindo. Mas existe uma grande diferença entre seguir Jesus de perto e seguir Jesus de longe. Seguir de longe, como eu falei, é apenas vir à igreja, é até guardar o sábado. Mas seguir de perto, além de vir à igreja, além de guardar o sábado, é testemunhar onde quer que você vá. É espalhar o evangelho, é louvar, é ter comunhão, é fazer o que lhe é devido como cristão. Devemos ter Deus perto em todos os momentos de nossas vidas, em todos os lugares. Não podemos correr o risco de dar um mau testemunho. Não podemos correr o risco de perder a salvação. Então devemos buscar a Deus de perto. Pedro ficou um momento sentado com pessoas que não seguiam Jesus. E vamos ver o que aconteceu. Em Marcos 14, 71. Vamos ver o que aconteceu. Marcos 14. Amém? Diz assim: Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Primeiro, ele se assentou perto de pessoas que não seguiam Jesus. E primeiro, ele se igualou e depois ele se igualou a eles. Pedro, ele começou a praguejar, né? As pessoas dizem que praguejar é falar palavrões, para mostrar que não conhecia Jesus. Ele começou a praguejar e a jurar, falar igual com as pessoas que estavam ali. E esse é o perigo que nós corremos também. Quando estamos em locais com companhia de pessoas que não agrada a Deus, que não faz a vontade de Deus, a tendência é ficarmos parecidos com eles. Pedro não queria agir assim. Nós também, como pecamos, a gente não quer pecar. Quando erramos, a gente não quer errar. Mas a influência e o medo fez com que ele fizesse isso. Fez com que ele agisse assim. Então, Jesus, ele não quer que a gente siga de longe. Ele quer a gente perto dele. Vamos ver Lucas 22. Muitos textos hoje, né? (22, 61 e 62). Diz assim: Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus não queria que Pedro passasse por isso. Pedro também não queria passar por isso. E
conosco também. Né? Você acha que Jesus quer também que nós passamos por frustrações ou decepções? Deus não quer isso para a gente. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis porque nós estamos no lugar errado e no momento errado. Temos que passamos por isso para aprender a voltar, né, para o caminho certo, voltar para os braços do Pai. Jesus chama para perto. Estar perto de Jesus não é apenas vir à igreja, é ficar mais parecido com Ele. E para ficarmos parecidos com Jesus, precisamos conhecer Jesus e assim fazer o que Ele fazia. Estar perto de Jesus não é fazer as coisas por costume, e sim por amor. Se eu conheço Jesus, quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu vou amá-lo. E mais vou ficar parecido e vou fazer as coisas por amor. Isso é a santificação. E a santificação é o lugar onde eu desejo estar. E a santificação é o lugar onde cada um de nós devemos desejar todos os dias. Pedro, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu verdadeiramente. E a partir daí, ficou mais parecido com Jesus, até a sua morte. Pedro, ele negou Jesus por medo, né? Porque ele viu o seu mestre ser crucificado. E o que poderia fazer com ele? Né? Então ele teve medo de morrer também. Ele teve medo de pegarem ele também. Só que depois que ele ficou perto de Jesus, depois que ele conheceu mais a Jesus, amou mais a Jesus, ele perdeu o medo. Ele permaneceu fiel. E o que ele fez depois que ele perdeu o medo, conquistou muitos para Deus. Ele não teve mais medo de morrer por Jesus. E isso também tem que trazer para cada um de nós. A gente ainda tem medo, né? A gente ainda tem as nossas dificuldades, porque ainda falta ficarmos mais parecidos com Jesus. Pedro, ele ia morrer crucificado. Morreu crucificado. Mas ele não se achou digno de ser crucificado como o seu mestre. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí está a diferença de estar perto de Jesus, de estar longe de Jesus e estar perto de Jesus. Em que lugar você quer estar? Em que lugar eu quero estar? Então, se nós queremos estar perto de Jesus, enquanto Joelza canta, vamos tomar essa decisão de ficar parecido com Jesus, de se aproximar de Jesus e de estar pronto para quando as coisas acontecerem. A perseguição vai acontecer, as coisas vão ficar difíceis. Então vamos nos preparar, ficar parecido com Jesus e estar pronto para morrer por Ele.